Então, peço que vocês todos sejam atentos, se concentrem. Vocês bom, estão no ar agora. Vamos entrar, então, na nossa aula. Bom, é o seguinte, deixa eu fazer aqui uma retrospectiva rápida. A gente está falando sobre urbanismo sustentável. Inclusive, eu postei no nosso AVA, hoje, um artigo muito bom sobre urbanismo sustentável. Depois deem uma olhada nesse artigo, tá na pré-aula do dia de hoje, tá bom? Acessem esse artigo e olhem o que está dizendo naquele artigo, tá bom? Porque nós vamos falar de processos urbanos ou processos de urbanização, metropolização, que nós já falamos nas aulas passadas, mas sempre focados na produção do espaço sustentável, sempre focados na questão da sustentabilidade, tá bom? Nunca percam isso de vista, porque o nosso desafio maior nessas aulas é tentar identificar os principais fatores que impactam no urbanismo contemporâneo, né? Mas, além disso, nós também precisamos aprender a analisar, tá, os instrumentos urbanos que são utilizados para produzir cidades sustentáveis, ok? Então, primeiro, temos que aprender a identificar quais são os princípios e fatores que impactam o urbanismo contemporâneo. Nós já falamos disso nas três aulas, inclusive na aula passada. Tá? Desliguem vossos microfones. Quando eu chamar vocês falam, mas desliguem vossos microfones, tá bom? Para o áudio ficar legal. Bom, continuando aqui. Então, o nosso objetivo agora é tentar compreender e saber analisar os instrumentos urbanos que são utilizados para produzir cidades sustentáveis, que foi algo que nós debatemos muito na aula passada, não é? Então, a primeira pergunta que eu faria para vocês seria: o que é uma cidade sustentável? Quando é que nós consideramos que uma cidade é sustentável? O que é isso de sustentabilidade? Esse é um conceito que a gente precisa explorar bastante, trabalhar bastante, porque existem não só uma ideia de sustentabilidade, mas existem várias ideias dependendo do foco que o conceito queira dar. Tá? Então, existem ideias de sustentabilidade com foco para a economia, com foco para o urbanismo, com foco para a agronomia, né? E, enfim, existe uma série de ideias de sustentabilidade. Então, nosso desafio, enquanto urbanistas e arquitetos, é definir que tipo de conceito ou como é que nós aplicamos este conceito à produção da cidade sustentável, ok? E para isso nós precisamos indicar e explorar os próprios instrumentos urbanos que fazem a cidade, né? Os instrumentos urbanos que fazem a cidade. E um desses instrumentos, só para citar rapidamente, são as nossas próprias legislações e regulamentações que determinam a organização do espaço urbano. Tá? As nossas regulamentações, elas precisam se readequar aos desafios da urbanização contemporânea, porque a urbanização contemporânea, além de ela estar sendo muito difusa, ela está acontecendo com muita velocidade também, muita velocidade, porque cada vez mais os espaços, lugares, os países, até
Terra, o globo está se tornando mais urbano. E essa velocidade que está fazendo com que pessoas saiam do espaço rural para a cidade está trazendo outros desafios, tá? Que o nosso padrão, o nosso parâmetro de urbanização não consegue dar conta. E o nosso urbanização é o parâmetro que vem da época do modernismo. Aquele ainda vivemos no modernismo que foi calcado pelos pilares, desculpa, ainda vivemos no urbanismo ou no sistema urbano calcado pelos pilares do sistema moderno ou da ordem moderna, como nós vimos na aula passada. E isso faz com que os problemas do urbanismo contemporâneo não sejam atendidos, porque eles vêm, por exemplo, eles acontecem com uma grande rapidez e além de acontecerem com uma grande rapidez, existe um outro fenômeno que é, por exemplo, a produção do meio técnico-científico, que é essa coisa do espraiamento da tecnologia, tá? Da maneira como as tecnologias influenciam a produção social e urbana, tá bom? Porque, como nós falamos no Urbanismo 2, o urbano tem a ver com essa questão do modo de vida, a forma como nós vivemos na cidade, tá? O modo de vida. E o nosso modo de vida hoje em dia, na era contemporânea, está muito ligada a quê? A algo que nós chamamos de espaço técnico-científico, que são as tecnologias, a internet, essa volatilidade e essa liquidez que tem das coisas, do comportamento, da cultura, da vida social e urbana, essa rapidez, essa volatilidade com que acontece a vida urbana, ela traz consigo outros elementos negativos, como, por exemplo, as informalidades e os espaços não urbanizados na cidade, ou seja, cidade sem urbano ou espaço urbano sem cidade. Tá? Com isso, nós vemos dificultar a questão da sociabilidade, tá bom? Isso aqui é só uma introdução assim, geral do que nós estamos falando, como é que nós temos que compreender o fenômeno da sustentabilidade, ou melhor, o fenômeno da urbanização com os conceitos da sustentabilidade e como é que nós aplicamos esses conceitos de sustentabilidade num mundo urbano informal, volátil e que muda e cresce rapidamente, né? Rapidamente. Como assim? Nós, por exemplo, estamos falando dos nossos centros urbanos, centros das nossas cidades, que é um grande objeto de reflexão, de estudo e, principalmente, de intervenção urbana, tá bom? Então, temos que ligar essas coisas. Como é que nós compreendemos a importância da revitalização dos espaços urbanos, como, por exemplo, de um centro ou desses projetos que vocês estão desenvolvendo agora, e como é que nós conectamos eles àqueles princípios da sustentabilidade, tá bom? Até aqui, está dando para conectar o que nós estamos falando nessa aula? Sim, sim, colega. Tranquilo. Tá, professor. Tá legal. Acho que sim, professor. Problema Só que travou o áudio um tempão aí. Isso que eu ia falar. Ficou meio travado o vídeo, mas deu para entender um pouco, sim. Ok. Eu realmente espero que hoje não tenhamos de novo esse problema de travar áudio, porque é complicado. Ontem já teve isso, e às vezes por causa da hora, dá esta sobrecarga, né? E aí é completamente difícil.
mas vamos ver. Vamos tentar e ver se funciona, tá? Vamos ver. Tá bom. Vamos continuar aqui, então. Vamos falar um pouco da habitação no centro das cidades. Sempre, gente, conectar isso com aquela discussão que nós fizemos a respeito da sustentabilidade, tá bom? Vamos tentar conectar isso ali, falar da habitação no centro das cidades. Hoje, eu quero falar um pouco mais da importância de se habitar os centros urbanos, tá? E como é que esses centros estão organizados e como é que nós podemos pensar a revitalização desses centros, ok? Então, queremos pensar sobre a importância de habitar os centros urbanos, como organizar e revitalizar esses centros urbanos, principalmente os nossos, do nosso município de Jacareí e outros municípios dessas cidades menores, até mesmo das maiores, tá? E eu vou dar alguns exemplos das cidades maiores e depois vamos trazer a reflexão para as nossas cidades menores. E isso é tão importante porque é dos centros onde começa praticamente toda a dinâmica urbana que depois se estende para as outras áreas mais periféricas. Quando você analisa um espaço da cidade, tá? A zona central ela é fundamental para você compreender a dinâmica da cidade. E nem sempre as zonas centrais, elas se mantêm como polos de concentração de empregos, como nós temos visto. Nós falamos na semana passada que o centro por exemplo, era a área que concentrava a atividade socioeconômica, né, principalmente dos serviços, né, da área de serviços. Mas isso, ele às vezes concentra uma das áreas socioeconômicas, que é, por exemplo, os serviços, mas acaba deixando outra área a desejar. Ou seja, ele concentra serviços, mas não concentra moradias. Concentra comércio, mas não concentra o lazer. Concentra, sei lá, empregos, mas não concentra desenvolvimento econômico ou urbano. Sempre existe uma dissociação nos nossos centros urbanos, sempre existe uma dissociação entre a abordagem centro, emprego e moradia. Nossos centros ou são uma coisa ou são outra coisa. É por isso que nós falamos que eles, à noite, acabam ficando desertos ou áreas intransitáveis por conta dessa forma de planejamento, dessa forma de organização urbana. E é isso que nós agora queremos saber. É possível, minha pergunta é essa, é possível nós convertermos os nossos centros urbanos? Pense agora na sua cidade, Jacareí, que a maioria de vocês é de Jacareí, e mesmo Joel, que é de São José, também tem o mesmo fenômeno. Seria possível converter os nossos centros daqui das nossas cidades do Vale do Paraíba, ou a cidade de Jacareí, em cidades que consorciam essas três atividades peculiares da vida urbana, como a moradia, o lazer e o trabalho, que é algo que a Carta de Atenas deixou muito bem compartimentalizado? Seria possível nas nossas cidades fazermos isso em nossas cidades? Quem vai falar primeiro? Professor, Oi. aqui em São José, a zona central da cidade, ela tem bastante moradia, mas não como casas, tem muito em prédio. Mas, mesmo assim, tipo, à noite, o centro aqui de São José é muito deserto, é muito perigoso para andar lá. E eu acredito que muita gente que mora no centro também deva trabalhar na parte ali do centro, por mais que sejam, eu acredito que seja a maioria do povo ali idoso, que mora bem na zona central mesmo, que são uns prédios muito antigos, e fica próximo ao banhado, ali tem muito prédio, e até mesmo perto do centro ali, perto
do Mercadão também tem um prédio residencial, tem bastante casas ali, descendo. Só que quando fica à noite, não tem vida nenhuma lá. É muito perigoso. Ok, legal, muito bom. Quem mais quer falar? A Leriana abriu seu microfone, pode falar. Não, a Leriana está sem microfone. Quem mais quer acrescentar? Eu quero. Boa noite, professor. Cheguei faz um pouquinho que estou aqui. Jacareí reflete a mesma coisa que o Joel falou. Na parte central aqui tem bastante concentração de prédios, só que a maioria dos habitantes desse prédio são idosos. Então, acaba que... E também os comércios favorecem bastante essa questão mista de... Porque ali no centro ainda existe moradia. Apesar de ser uma área... apesar de concentrar a maior parte econômica da cidade, existe bastante moradia ali ainda. E agora, tem bastante empreendimentos surgindo. E a tendência é aumentar ainda mais essa moradia, consequentemente, se tornar uma área de utilização mista. Tá. Mas agora a minha questão é, como é que se conectam essas, ou melhor, estas moradias que existem, né, algumas, na verdade, eu conheço um pouco também ali das nas centrais, algumas moradias, e como falou o Joel, são algumas delas bem velhinhas, outras bem precárias. E a minha questão é, de que maneira estas moradias que existem, que na verdade estão mais assim nas periferias, porque depois tem calçadão no meio, onde só tem mesmo comércio, não tem mais nada, né? Tem aquelas áreas comerciais onde ninguém habita, né? Por exemplo, no centro daqui de São José, assim. Como é que essas habitações elas podem se conectar com, ou se é que se conectam, ou não se conectam, ou como, se não se conectam, como elas poderiam se conectar com o espaço aberto, o espaço urbano sustentável. Porque uma coisa aqui temos dois blocos agora. Temos o comércio, que gera trabalho, tá? Comércio, serviços e tal, que gera trabalho, e temos as habitações, embora velhas, e onde a maioria dos habitantes seja idoso, bom, temos ali alguns. Mas por esse fator de serem residências velhas e de moradores idosos, como é que esses espaços se conectam com a própria cidade, com o espaço que nós chamaríamos de espaço sustentável? E como que nós podemos trazer o conceito de sustentabilidade para esse tipo de áreas velhas, precárias e de moradores velhos, mas que, ao mesmo tempo, é o centro da cidade? Como é que isso poderia acontecer? Galera, é o Rafael. Olha, Sim. eu vejo por Jacareí. Posso falar? Pode. Eu sou de Aparecida e estou em Jacareí faz menos de 10 anos. E eu vi um pouco que eu vi algumas modificações nesse percurso nesses anos. Com a entrada, né, o Parque da Cidade, assim que ele foi ativado aqui no Jacareí, que faz pouco tempo, eu acho que vem melhorando essa situação aí, acredito eu, porque o Parque da Cidade, ele tem um movimento, ele está bem central ali, não está bem no eixo, né, não está bem no eixo do comércio, mas toda aquela área ali que rodeia, ela tem uma movimentação que pode ser melhorada, né, se for realmente trabalhado conforme o senhor está comentando, porque até às 10 da noite tem bastante movimentação, dá para fazer tem alguns bares nas laterais, porém dá para ser potencializado de uma melhor forma. Pode ser levado alguma atividade desse mesmo, mais para a área central ali, na parte de comércio. Eu acho que dá para fazer uma movimentação, uma iluminação com mais qualidade, para que as pessoas consigam fazer né, se transitar melhor, com mais segurança, porque, assim, são ruas mais desertas, né? E somente o Parque da Cidade ali, eles mudaram toda a iluminação agora,
recentemente. Então, eu particularmente gosto de andar depois que eu saio da faculdade às 10 da noite, eu vou para lá, caminho, e assim, com a iluminação eu fico mais seguro, entendeu? Antes era uma iluminação amarelada, hoje é toda uma iluminação de LED que favorece bastante isso. Então, assim, são coisas que pode estar melhorando e trazendo mais segurança para que a gente consiga estar fazendo novos usos, né? E ali tem bastante prédio, realmente, tem bastante pessoas idosas, mas tem bastante prédios novos sendo lançados, então, levando bastante essa infraestrutura, acredito que a gente consiga estar melhorando isso sim. Acho que diferente um pouco de São José, porque São José é uma área central ali, é muito comercial, né? Ela não tem um parque como Jacareí tem para trazer uma movimentação de lazer. Sim, acho que os parques Sentindo Aranha e o outro ali que leva mais movimentação para aquela área que ali é mais residencial, não é tão central, né? Acho que é isso. Exato. Isso. Bem comentado, bem comentado. Alguém mais quer acrescentar antes de eu falar um negócio aqui interessante? Professor. Posso Sim? falar? Quem fala? Carla? Thaísa. Thaísa, tá conseguindo me ouvir? Thaís, estou te ouvindo. Pode falar, por favor. Eu acho que, assim, o espaço verde, né, que é importante também na cidade, ele deveria ter mais. Aqui no centro só tem o Parque da Cidade, praticamente, que também é todo com grade, né? Ele é fechado. Acho bom para segurança, mas assim, para evitar de muitos mendigos ficar morando, né, ali, e aí as pessoas não se sentirem bem a ir de noite no local, acho que é até bom. Mas acho que deveria existir outros espaços menores, praças, né, por ali, onde tivesse food truck, alguma coisa do tipo à noite, para que tivesse essa movimentação também de pessoas, né? Para você poder sentar. Ia ser interessante também. Boa. Obrigado. Muito bom. Isso mesmo. Legal. A razão por que nós estamos falando disso, dessa questão dos espaços, da diferenciação das cidades e do uso dos espaços, é porque, para nós, o princípio fundamental para começar a falar de cidade sustentável é exatamente o uso racional do espaço urbano, tá? O uso racional da cidade, do metro quadrado, de cada espaço da cidade. A maneira como nós utilizamos esse espaço, tá? A maneira como nós nos conectamos com esse espaço vai determinar também como nós vamos nos conectar ou como nós vamos fazer o uso dos princípios da sustentabilidade. Então, por exemplo, o que isso quer dizer? Se nós temos uma cidade que não se conecta, ou os serviços não se conectam com outras atividades de lazer e do morar, ela já quebra o próprio conceito da sustentabilidade, que é a otimização dos espaços, tá, e dos recursos que contém esses espaços. Por exemplo, vamos falar um pouco de São Paulo, né? São Paulo é a maior cidade do país, né? Tem só cidade, é só a cidade. A cidade de São Paulo tem cerca de 12 milhões de pessoas. Só a cidade de São Paulo. Porque a região metropolitana deve ter uns 18 ou 20 milhões. O estado de São Paulo está com 40 e tal milhões de habitantes, mais ou menos. Agora, se você vai para o centro de São Paulo, você consegue observar uma grande variedade, tá? Uma grande variedade em todas
todas essas áreas e atividades que nós acabamos de mencionar, que quer seja, por exemplo, na área da saúde, educação, entretenimento, comércio, empresas de todos os ramos, diversidade cultural. Eu não sei, não sei se todos vocês conhecem bem São Paulo, mas o centro de São Paulo ele é muito grande, ele foi se expandindo historicamente de uma forma que foi não só expandindo uma única área de atividades, mas foi expandindo também as outras diversidades que compuseram esse mosaico urbano. Então, por exemplo, você tem ali escolas, só falando do centro, né? Tem escolas, você tem hospitais, você tem áreas culturais, né? Tem muita cultura no centro de São Paulo. Você tem, por exemplo, o bairro da Liberdade, que é uma zona central, onde mora muito japonês ali, uma concentração grande de japonês. Tem um outro bairro que me foge o nome, onde tem muitos italianos. Isso já traz uma diversidade, até na área da gastronomia, da cultura, muito grande. Então, as pessoas, por exemplo, no centro da cidade, caminham bastante. Elas podem caminhar de um lugar para outro, usar meios e recursos próximas de si e fazerem o uso do espaço de uma forma mais racional. Esse é um dos princípios fundamentais para se começar a pensar a sustentabilidade a partir da mobilidade e dos acessos às atividades urbanas. Tá? Professor? E esta é a... Não fala. Você é a... Não fala. Você é a minha, tá? Você é a minha orientanda. Você é Jéssica? Não. Não, eu sou Estela, você abriu mão de mim. Me jogou Você existe? Você está existindo, Estela? Às vezes só, não é sempre não. Meu Deus do céu, Estela, que nossas almas possam ouvi-la. Fale, o que te aflige, então? Então, nisso é muito interessante o que o Rio fez por um período, o Rio de Janeiro, para melhorar a questão do transporte público na hora do rush, a partir das 5 às 7, né? Eles desenvolveram um sistema na área central, porque ali é um encontro, o centro do Rio de Janeiro, não sei se as pessoas conhecem, mas ali, assim, tem aeroporto, tem a barca e tem os ônibus, né? Fora os carros. Então, o centro ali é muito, muito vivo, né? Do Rio de Janeiro. E Sim. A barca ali era a cidade e tal. Então, com isso, o que eles fizeram? Eles fizeram uma campanha eu acho até que chamava Rio Vivo, eu não lembro agora. Acho que, não sei se... Eu não lembro como é que chamava a campanha deles, mas o que eles fizeram? Colocaram os teatros funcionando, então tinha bilhete promocional para esse horário, das 7 às 8, das 5 às 8 ou às 7 da noite, incentivando as pessoas a ficarem até um pouquinho mais tarde no centro. Então, você alivia o movimento de transporte, dá mais vida para o centro, e aí se tornou isso um costume local, que os bares e tudo foram estendendo. Se você vai lá até hoje, tem algumas pedacinhos assim do centro que os bares ficam abertos até quase meia-noite, e já é rotina das pessoas saírem do trabalho, tomar uma cerveja, conversar com os amigos e depois irem embora. Então, transporte público, a pessoa vai sentada no conforto, no ar-condicionado, tranquila, sem pegar trânsito, chegar mais rápido na casa dela e ainda conversou com os amigos. Assim, é uma ideia. Aqui em São José há um tempo atrás, teve um prefeito que teve essa mesma ideia. Colocou na orla do banhado, reformou a orla toda e colocou alguns quiosques, né? Reformou, porque meus pais moram nessa rua, né? De frente do banhado, e aí do lado da casa deles, praticamente, reformaram um teatro e colocaram na frente do banhado alguns barzinhos, assim, para funcionar de final. Mas aqui não virou, infelizmente não virou. Então, assim, a iniciativa até tem,
mas é uma questão também um pouco cultural. A cultura do interior diz que eu vou para o centro resolver meus problemas durante o dia. À noite eu fico... Talvez pode ser um pouquinho isso, ou a campanha também não foi bem feita, né? Mas a gente aqui até tentou, o São José até tentou. Não sei se todo mundo que mora em São José ficou sabendo disso, chegou a ver o barzinho funcionando, chegou a saber até que o teatro funcionou um período, mas já foi fechado. Então, assim, nada mais... Você vê os dois elefantes brancos, um praticamente frente para o outro. Mas existe, né? A gente consegue mudar a cidade, mas é difícil. Boa. Mas agora, então, vamos pensar nesse caso. O Rio de Janeiro seria o meu próximo exemplo, mas já que você falou, acrescentou bastante, gostei. Mas agora vamos falar, então, de São José. Porque, bom, você falou já da questão cultural, que pela questão cultural, provavelmente, mas o que fez com que nós, estando hoje no século XXI, né, ainda a gente tem essa cultura. Por um lado, somos tão modernos e, ao mesmo tempo, por outro lado, ainda temos essa cultura interioriana, que não é propriamente, não que seja ruim, mas é que ela se contrasta com aquilo que a própria cidade se propõe a ser, né? Que é uma capital, um polo de inovação, é uma capital metropolitana, porque que uma não capital metropolitana... Oi? Que não dorme, né? Que a cidade não dorme. A ideia de cidade é essa. Essa é a utopia da grande cidade, da metrópole Vale Paraibana. Só que nós não temos, de fato, isso volta àquela discussão que nós tivemos sobre metrópole, sobre a produção do espaço metropolitano, né? Então, por que nós ainda temos essa cultura de ir ao centro para fazer alguma coisa e depois irmos para as nossas casas, o centro ficar completamente abandonado, assim como aconteceu até com essas benfeitorias que foram feitas ali, né? Da onde vem isso? Por que ele se diz que é uma metrópole inovadora, metropolitana, mas o centro em si não mostra que ele é o centro de uma metrópole? Né? Qual seria o centro de uma metrópole? Como seria e como nós poderíamos fazer isso acontecer? O que acontece? Eu vou falar por aqui, tá? Conhecendo a região aqui do centro, que eu morei aqui praticamente minha vida toda. Aqui é um lugar que tem muito idoso, né? Apesar de serem apartamentos antigos, bons, então, assim, se muda um pouquinho a estrutura, você consegue atrair os jovens, mas aí você tem que mudar muita coisa. Hoje, quem mora aqui são idosos que não precisam de carro, porque a maioria aqui não tem estacionamento dos prédios, e tem a facilidade de ter todos os bancos perto, tem mercado, dá para fazer tudo a pé. E aí, se você muda a visão, de idoso e joga para o jovem, que ele consegue fazer tudo a pé ou de bicicleta, e aí você traz uma... Mas, assim, é uma campanha que tem... Eu acho que é uma estrutura que tem que ser muito mais... A parte de marketing, eu acho, só em conjunto, talvez, com arquitetura, porque é mais uma ideia de uma outra vida do que, sabe, de transformar a nossa utopia em realidade. E não sei se deu para entender a minha visão, assim, como seria a implantação disso. Tá. O Pires, o Rafael, o que você acha? Bom, eu acho que, como a Estela comentou, né, tentaram fazer a implantação, mas acredito também que falta essa divulgação ou até mesmo incrementar alguma coisa que não foi colocada. Apenas os quiosques, acredito que seria pouco, né? O Rio de Janeiro, como ela comentou também, ele tem outros atrativos que levam mais as pessoas a estarem ali, por ser uma cidade litorânea e tal. Eu acho que a movimentação turística também, isso ajuda muito, tá esse centro aí sempre bem articulado e bem utilizado, né?
Então, assim, São José dos Campos não tem essa questão turística, mas aquela área é muito bonita, então acho que pode ser explorada de uma forma, né? Ali mesmo no Banhado a gente tem aquela avenida principal superior ali, ela tem muitos bares, né? Porém, o funcionamento mais ativo é nos finais de semana, né? Eles prolongam lá até altas horas, mas não sei, pode ser feito aí um ativo melhor sobre isso, sim. Eu acho interessante o que ela comentou. Maravilha, maravilha. Então, vocês, o que precisam anotar para essa parte da discussão? Primeiro, relacionando o urbanismo sustentável com as características e os fatores que desenham o nosso espaço urbano. Fazendo essa relação, a primeira coisa que nós temos que anotar, compreender, é que para um urbanismo sustentável, nós precisamos considerar essas três abordagens das atividades socioeconômicas em consorciação. Que atividades são essas, professor? A atividade do morar, a atividade do trabalho e das atividades socioeconômicas e a atividade do lazer. Hoje, no urbanismo contemporâneo, não se justifica e não dá mais para separar essas três coisas, porque nós já falamos, inclusive, falamos bastante da forma do urbanismo compacto, não é? Compacto, e falamos também do urbanismo em centralidades, que são formas ou conceitos que podem melhor atender a essa questão da sustentabilidade. Por que, professor? Porque a questão da sustentabilidade concentra-se na relação entre o impacto e o esforço. É essa relação que determina se um lugar ou se um lugar, ou uma infraestrutura, ou sei lá o que for, se ela é sustentável ou não. É quanto impacto a moradia, o serviço ou uma região causa e quanto esforço é necessário para isso, ou para acessar determinado lugar. Tá? Porém, para que isso aconteça, é preciso que cada caso seja visto de maneira excepcional, porque cada lugar tem as suas peculiaridades, né? Cada lugar tem as suas formas, tem a sua cultura. Então, é preciso, como a Stella estava dizendo ali, o pessoal, foi feita uma revitalização no centro, mas esses lugares revitalizados acabaram não sendo acessados ou, pelo menos, utilizados por longo tempo pela população. Então, é preciso que vocês, urbanistas, passem a compreender esses fatores. Por isso é que eu fiz aquela pergunta, mas por quê? Ou como seria a melhor forma de fazer isso ser utilizado? E muitas das vezes esses lugares não são acessados. Primeiro, por quê? Minhas hipóteses. Primeiro, porque as moradias, de fato, das pessoas que deveriam utilizar estão muito distantes desses lugares. E essas pessoas teriam que se locomover grandes distâncias para ir a esses lugares. Segundo, porque esses lugares normalmente são lugares onde não conecta propriamente com a cidade em si. Porque se eles estivessem conectados vou falar com a cidade, aquela cidade que se usa mesmo, você não precisaria percorrer grandes distâncias, nem ir de carro, né? Porque nós já temos um sistema de transporte, nós falamos que o sistema de transporte era muito importante para isso, um sistema de transporte precário. E ele joga um papel fundamental na cidade sustentável. O sistema de circulação e transporte é fundamental, porque ele conecta essas áreas que trazem a vida para o urbano, para a cidade. Eles conectam o serviço, conectam as formas de nós, até eles transformam as nossas formas de viver e de
ser e caminhar numa cidade. Porque se nós não pensarmos na infraestrutura que conecta esses espaços, nós não podemos falar em cidade sustentável. Então, esse é o primeiro aspecto. Como é que nós pensamos uma cidade para que ela seja sustentável? Então, é unir todas as 3 atividades, fazê-las acontecer em um mesmo espaço. Isso evita espaços mortos, isso evita cidades fantasmas, isso evita ociosidades no espaço urbano. Embora cada lugar tenha sua atividade, mas é preciso trazer a vida para a cidade. Como trazer a vida para a cidade? Através do design, do planejamento, que traz a infraestrutura para estes lugares. Trazer a infraestrutura, o design e o planejamento precisa conectar-se ao estudo sociocultural de cada região. Então, é compreender como é que aquela região ou aquele povo do lugar se conecta para que nós possamos criar um design regenerativo que deve ser atingível por todos, ou que seja para todos dessa cidade. Tá? E por isso que nós criamos essas abordagens, uma abordagem simplificada, focada em minimizar, por outro lado, os impactos negativos dessas reestruturações urbanas. Tá? Então, isso é fundamental a gente discutir, pensar e a gente abordar quando vocês vão pensar em reestruturar a cidade. Estudar a característica da cidade, as comunidades, a cultura, as características socioculturais e econômicas e, principalmente, a infraestrutura do espaço urbano. Como é que está distribuído como é que está distribuída essa infraestrutura? E aí, sim, daí podemos começar a falar em poupar água, podemos falar em uso de energias renováveis, podemos falar de uma série de outras coisas que ali estão, tá bom? Alguma dúvida, gente? Não, tudo certo. Agora, vamos lá. De uma forma mais prática, como é que, enquanto estudantes ou profissionais de arquitetura, nós podemos fazer isso acontecer? Sabe por que eu faço a pergunta? Guardem essa pergunta. Porque, por exemplo, nas cidades, acho que de São Paulo, na cidade de São Paulo, foi criada uma associação, né? Uma associação que ficou responsável para analisar o centro da cidade de São Paulo, tá? E se chama Associação Viva o Centro. Por quê? Essa associação tinha como objetivo identificar ociosidades no espaço urbano do centro, no centro da cidade. Ou seja, moradias que não estão sendo, ou espaços ou moradias que não estão sendo utilizados no centro da cidade. Porque quando nós temos espaços, lugares, moradias ou galpões, áreas que não são utilizadas no centro, isso gera aquela ociosidade que eu falei e começa a gerar essa desconexão do próprio centro da cidade. Então, esta associação Viva o Centro da cidade, elas tinham, dentre todas as atividades que ela fazia, ela procurava, ou procura, porque ela ainda existe, tinha como buscar maneiras de melhorar a condição de vida das pessoas que habitam ou visitam o centro da cidade e auxiliar as organizações que residem nele, tá? E daí ela fazia o quê? Ela propunha melhorias e maneiras pelas quais o bairro ou central ou a região do centro se mantinha ativo economicamente e politicamente. Ou seja, a Associação Viva o Centro, ela não era uma organização propriamente política, era muito mais cívica, né, uma construção cidadã para apoiar o quê? A urbanização da cidade, que trabalhava como um braço de conexão entre as pessoas e o poder público.
E é isso que muitas vezes nos falta na nossa cidade. É isso que está faltando em Jacareí. É isso que vocês, como primeira turma de arquitetura de Jacareí, deveriam começar a pensar, não só teoricamente, mas criar fóruns e debates que sejam capazes de discutir, tá, formas de melhorar a condição de vida das pessoas, porque é para isso que o urbanista e o arquiteto existem. Vocês, como arquitetos, não existem para criar prédios somente, existem para criar prédios e cidades que melhorem a vida das pessoas. Olhando, hoje estamos no século XXI e falando de sustentabilidade. Então, fazendo cidades sustentáveis, mas que melhorem a vida das pessoas e daqueles que visitam esses lugares. E isso que é fundamental. Como vocês fazem isso a partir de organizações ou sei lá, como é que vocês queiram chamar, de associações ou grupos organizados, de formas que vocês que pensam, que podem pensar, a forma como se organiza e se produz o espaço urbano, possam trazer melhorias para se planejar ou se reestruturar economicamente, politicamente, culturalmente, urbanisticamente, os vossos centros e as vossas cidades. Mas, para isso, vocês precisam compreender esses fatores que nós falamos, né, de produção da própria cidade. Por exemplo, a Associação Viva ao Centro de São Paulo, ela tinha, só para dar alguns lances, ela tinha alguns objetivos, e um deles era propor, né, e até discutir e tal, a vários níveis, cobrar restauros e reformas de espaços e edifícios públicos de grande importância para o contexto da cidade. Ou seja, se vocês identificam, vocês mesmos costumam falar na aula, professor, tem tal lugar que não é usado, tal, tem tal lugar que está mal. Tal. Se vocês organizarem essas discussões em um grupo organizado e começarem a construir propostas, primeiro o diagnóstico, o estudo, e por outro lado, vocês organizam propostas e levam isso à discussão pública de maior dimensão, isso será o ponto start da mudança das vossas cidades. Eu vos garanto que a cidade de Jacareí jamais mudará pela iniciativa do Estado tão somente. Pode vir um prefeito que faça alguma coisa e tal, mas ele sempre fará com foco na legenda do quê? Política, tá? Ele sempre fará com uma agenda política por trás. Mas quando houver uma intervenção que venha de estudantes, venha de grupos organizados, que entendem a cidade, aí sim, a cidade começará a ser incluída e o povo começará a ser incluído ou incluso, e aí haverá, então, transformação. Ok? Uma outra coisa que pode ser feita, que se faz por essa Associação Viva ao Centro de São Paulo, é auxiliar na própria reurbanização de áreas que foram degradadas, ou abandonadas, ou depredadas pela população, ou mesmo pelo próprio poder público. A minha pergunta é para todos vocês, e quero que cada um responda com uma proposta de uma frase. Como você, estudante de arquitetura, finalista, como é que você pensa? Qual é a sua proposta para auxiliar na reurbanização de áreas depredadas ou degradadas ou abandonadas até pelo poder público? E eu vou começar aqui chamando o Walter. Walter, fala. Eu acho que seria uma reorganização do sistema viário da cidade para fazer com que algumas ruas abandonadas se tornem mais movimentadas. Ok, me fala agora como se você fosse o responsável para levar essa ideia no fórum, ou no grupo, ou mesmo diante do poder público. Como você falaria isso e de que forma você traria isso? Em uma frase, como você auxiliaria? Uma frase? Sim. Seria... Puxa, acho que reorganização do sistema viário. Então você diria, olha, nós precisamos fazer a reorganização do sistema viário, é isso? Isso.
Tá, daí vai ter que se... Bom, vamos ter que destrinchar isso aí. Então, seus colegas vão destrinchar isso aí. Ok, eu vou chamar a Vanessa. Hoje eu não falei com a Vanessa ainda. Por que a Vanessa não fala comigo? Vanessa, fala, por favor. Professor. Oi. Oi, professor. Tudo bem? A minha proposta seria a utilização dos lugares ociosos da cidade de Jacareí, fazendo praças, ambientes de uso comum e bastante iluminação, porque Jacareí é uma cidade muito escura, são alguns pontos que tem iluminação. Então, para poder utilizar esses lugares ociosos, eu pensei que tem que ser lugares, tem que utilizar de mais iluminação e de atividades que dê para a população estar participando daquele espaço. Muito bem. Iluminação é uma boa sacada. Você falou dois aspectos, mas eu quero que algum dos seus colegas destrinche também um pouco essa outra questão que você mencionou. Espero que alguém fale. Mas iluminação, ok, você traria para a discussão. Beleza. E foi bem fundamentado. Ô, Vivian, fala para nós o que você acha. Qual seria a sua contribuição? Bom, eu também pensei na iluminação. No centro de Jacareí tem uma praça que, às vezes, perto do Parque dos Trilhos, que às vezes costuma ter algumas coisas, algumas atividades lá, mas são bem poucas. Então, eu iria propor revitalizar a praça, melhorando também na iluminação, porque de noite lá é bem escuro, é perigoso. Então, acho que assim ia chamar a atenção das pessoas. E propor que algumas lojas ficassem abertas até mais tarde, porque quando dá 6, 7 horas já está tudo fechado. Interessante. Muito bom. O Luiz tá aí? O Luiz veio ou não veio? Cadê o Luiz? Tava aí. Aqui, falei para aquela hora. Isso aí, pô. Liga essa câmera aí para eu ver vocês, pô. Que aqui tá escuro no meu quarto, tem, professor? Aí tá ruim. Se eu ligar aqui tá muito escuro, ó. Não dá para você nem me enxergar. Mas e qual seria a sua proposta, então, para auxiliar essa nossa discussão e essa intervenção? Então, eu iria apresentar a proposta de fazer uma interação dos espaços públicos e privados. Existe na cidade bastante prédios privados abandonados. Eu tentaria trazer uma proposta de interação com a prefeitura, trazer eventos para esses lugares. Em Jacareí, às vezes, já tem alguns eventos no Pátio dos Trilhos, ou ali próximo da Gates. Existem alguns eventos que trazem movimento para a cidade durante a noite. Eu iria propor a ampliação desses eventos. Sei lá, durante toda a semana, ou em algum dia da semana, trazer algo diferente para a cidade. Na parte de evento, na parte de transformação desses lugares abandonados. Legal, muito bom. Ô, Carla Davis, fala para nós. Carla? Anderson. Professor, a Carla tá sem microfone, ela mandou lá no grupo, que não tá funcionando, parece. Então, fala para ela ligar a câmera, pelo menos. Tá. Tá bom. Anderson Caraça. Ô, Caleia, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, meu amigo. Como vai? Tudo na paz, na luta aí de sempre, né? Ó, eu pensei assim, eu iria fazer uma leitura urbana do local, fazer o levantamento dos aspectos do entorno e apresentar uma proposta que atenderia a população local e ia fomentar também a cultura, educação e lazer daquela região. Na questão de aspectos, já foi falado de iluminação, né? Então, ciclovias, né? De repente, calçadas com uma identificação melhor de acessibilidades, faixas de pedestre, uma vegetação para melhorar a qualidade do entorno do local, a questão acústica, né? Isso daí que eu pensei. Eu estava esperando que
vocês destrinchassem mais essa questão ali da mobilidade, viu? Porque tem muita coisa do que o Walter falou, ele deixou um pouco para vocês explorarem mais. Mas de você, ô Caraça, estava pensando mais que você ia falar um pouco da... eu mandei um artigo, agora eu não sei qual a matéria, eu acho que você na arquitetura, mandei um artigo sobre agricultura urbana. E você, como um paisagista aí, um cara que trabalha com plantas, eu estava pensando que você fosse nos sugerir alguma coisa interessante ligada urbana. Exatamente. Como é que nós faríamos isso e como é que isso ia se conectar com a vida urbana, trazer a cultura e uma dinâmica, sabe, fazer a cidade ficar mais conectada? Como que uma horta urbana pode fazer isso? Quais são as vantagens disso? Entendeu? Eu queria ouvir sobre isso aí. Isso é interessante. Tá. Sim, realmente, é verdade. Essa horta urbana, ela vai trazer uma interação muito legal, principalmente no entorno, na vizinhança, principalmente no tempo que nós estamos vivendo agora, que a escassez de alimento, o custo muito alto. Então, vem de encontro até uma realidade que a gente está vivendo agora, né? Então, a gente tem que estar se submetendo a sair da onde a gente está, mas a gente não poderia sair, justamente para buscar alimento para trazer para a nossa família. Uma vez que a gente tem um sistema de horta urbana funcionando num nicho, né, numa área que está degradada, então isso daí vai contribuir bastante para fazer a interação entre a vizinhança, né, para cada um se conhecer melhor, até mesmo a questão do voluntariado, né, de cada um se doar de algum modo. Então são vários aspectos que vão sendo bem atrativos, o conhecimento em si, lidar com as plantas, né, tudo isso é um aprendizado infinito, né? Exatamente. E você tem que lembrar que isso ali, essa ideia de horta urbana, embora ela não seja nova, mas é algo que está voltando no mundo todo. Isso está gerando várias conferências, vários estudos. Eu mandei agora esse artigo lá numa das aulas de vocês, acho que na da arquitetura. Está gerando um barrafafá, como se fosse algo novo, porque antigamente, eu, por exemplo, cresci numa casa, né, onde tinha todo tipo de hortaliças, e eu cultivei. Mas, além disso, nós tínhamos as nossas hortas, que eram mais distantes de casa, todo mundo se encontrava. Também não era lá no campo do campo, mas era perto de casa. Então, isso tudo gera essas vantagens que você acabou de falar. Imagina isso na cidade. Né? Primeiro que você consegue cultivar o seu próprio alimento, do outro lado, isso é sustentável, né? De uma forma bem mais sustentável e saudável. Né? Do outro lado, você gera uma vida nova na comunidade, aquilo que você também já falou, né? Gera a questão do aprendizado e, enfim, contribui para o próprio meio ambiente da própria cidade. Imagina, é lindo, isso aí seria algo interessante a ser explorado. Valeu, Caraça. E a própria saúde nossa também, né, o Caleia, porque hoje em dia, assim, eu estou voltando até mais para a questão do veganismo, eu e minha esposa, porque a gente está observando que a questão do alimento carne em si, de animais, que degrada muito o nosso corpo, porque a gente é um sistema orgânico. Sim. Então, o correto é a gente se alimentar de orgânico, que seriam plantas, né, e não de animais. Então, assim, tem uma discussão nos Estados Unidos muito grande sobre isso. Inclusive, tem um percentual da população que já até se recuperou depois que se tornou vegano, né? Justamente porque mudou todo o ecossistema do seu corpo, a biologia do corpo, né? Então, chegou até a se recuperar de doenças graves, né? Pessoas que têm relatos lá nos Estados Unidos, lá, né? Sim, nos Estados Unidos tem até restaurantes que é só para veganos, só comem. Uma vez entrei por engano num restaurante vegano e fiquei sentindo a falta da carninha, eu me lasquei lá no... Mas a comida é boa, ela sustenta, é legal, é saudável. Enfim, mas é uma coisa boa, está a crescer sim. O Pires queria falar? Era o Pires que queria falar? Isso. A minha ideia seria, talvez, retirar os carros particulares ali da área central, fazer apenas uma ligação de transporte público de qualidade ali para fazer
o transporte até os locais, né? E fazer um grande calçadão ali onde as vias, com bastante quiosques, fazer uma movimentação de comércio ali bem atrativa, até mesmo para fazer a comunicação noturna, né? Alguns bares, algumas atividades ali que possam ser utilizadas em horários diversos. Eu acho que seria algo interessante. Muito bom, beleza, muito bom. Isso dos carros é interessante. E eu acho que, associado a isso, Pires, você poderia colocar a questão do estacionamento, que é um grande problema nas nossas cidades, tá? E Jacareí, principalmente, que tem ruas estreitas. Eu já falei várias vezes sobre estacionamento. Estacionamento não é estacionamento não é uma sobra, não é uma coisinha que sobra aqui, ou então que a gente só projeta porque a lei de zoneamento diz que tem que ter X carros por cada metro quadrado. Não é isso. Estacionamento faz parte da infraestrutura da cidade. Nós temos que pensar mais ou menos que em, sei lá, de X em X quadras, deveríamos ter um edifício grande de estacionamento, de modo a tirar todos os carros que tenham uma permanência prolongada na rua, colocá-los em estacionamentos. E isso geraria serviço, economia, e geraria uma limpeza nas próprias ruas, deixar as ruas para as pessoas, deixar as ruas para os ciclistas, aqueles meios de transporte não motorizados, e elas sendo mais dinâmicas. Isso é interessante. É um investimento muito bom para uma cidade como de Jacareí, por exemplo, né? E não é tão difícil assim de a gente fazer isso, sabe? Então, acho que a essa sua questão, é possível acrescentar esse tipo de ideia, entendeu? E levando o transporte de qualidade, acredito que muitas pessoas não vão se locomover de carro. A ideia, talvez, é também, na área central, fazer uma ciclovia de qualidade. Aí entra todo aquele sistema, um sistema de transporte que a gente conversa, né? Que, tendo transporte de qualidade, a gente vai acabar utilizando o transporte público e, assim, poluindo menos, andando menos e utilizando menos estacionamentos e tudo mais. Mas a ideia realmente é essa. Muito bom, muito bom. Eu tive um professor que escreveu um livro, ele fala sobre informalidade, urbanismo informal, fala de como as cidades, eu já falei sobre isso, como as cidades as cidades de Bogotá e de Medellín se reinventaram, né? Que elas depois ganharam um grande prêmio a nível mundial de várias ordens, né? As grandes cidades latinas que conseguiram se reinventar e ser um grande sucesso do urbanismo informal. E para isso nós temos ali alguns autores que estão falando bastante. E esse autor, eu gostaria que você até pesquisassem, assim, acho que não vão encontrar o livro, mas talvez vão encontrar artigos, alguma coisa se falando. Aí, se vocês encontrarem, vão encontrar o inglês, português, talvez. Se encontrarem em inglês, vocês vão precisar traduzir, mas isso é de boa. Anotem aí, só para vocês terem uma referência. Sei lá, dá para ver ou posso editar? Peguem o nome só. Peguem o nome. Anotem esse nome e pesquisem sobre esse nome. Sobre o que ele fala da reestruturação de cidades precárias e informais, principalmente na América Latina, na África e na Ásia. Conseguiram pegar? O nome do autor? Beleza. O que ele fala? Ele fala que o problema das nossas cidades não é tanto quanto aquilo que nós fazemos, porque sabe o que a gente faz com essas nossas políticas habitacionais e tal? A gente constrói casas, né? Políticos constroem casas, eles querem construir casas, querem fazer prédios e fazer aqueles condomínios, ou aquelas casas populares e tudo mais. E aquelas casas populares só viram um negócio
infeliz, porque fica lá distante, fica tudo espraiado, desconectado do centro, e enfim. Ele diz que o grande problema nosso e a grande questão que pode conectar a nossa urbanização precária e informal de alguma forma é a infraestrutura. E quando ele fala de infraestrutura, ele não está falando só de sistema de circulação, do sistema de mobilidade, mas ele está falando de todos os aspectos que fazem parte da vida urbana, que é trazer aqueles elementos, sabe, âncoras nos lugares mais necessários. Quando você vai a um shopping, pensa num shopping, qualquer que seja, eles são sempre a mesma coisa. Pensa no shopping. O shopping, ele tem algumas lojas grandes que ficam geralmente nos cantos ou nas portas, entradas ou saídas principais. Vocês podem citar algumas? As grandes, C&A, Renner, Riachuelo, Casas Bahia. Vocês já deram conta onde é que essas lojas ficam localizadas normalmente no shopping? Elas ficam próximas a entradas e saídas, ou geralmente com uma saída e entrada dentro da própria loja. Geralmente, ou isso, ou elas ficam bem no meio do shopping, dependendo do movimento. Eles conseguem dividir, colocam as âncoras, umas próximas das entradas, mas algumas principais bem no centro. Que daí você leva a pessoa a andar pelo shopping para chegar até a loja. Esta lógica é uma lógica que também, segundo ele, deve se utilizar principalmente no urbanismo. No urbanismo, nós precisamos pensar dessa forma, trazer infraestruturas, tá? Elementos que conectam as pessoas e os lugares, que as pessoas serão obrigadas. Por exemplo, eu já tinha falado isso numa aula, aliás, eu falo isso quase sempre. Não adianta, o que causa exclusão não é simplesmente você jogar ou você levar as pessoas para um lugar tão distante. Mas o que causa exclusão é quando você leva pessoas para um lugar distante sem infraestrutura, tá? Porque ali você está dizendo automaticamente que essas pessoas não têm direito à cidade. E quando eu falo de infraestrutura, eu estou falando só de ter, sei lá, um parquinho aí qualquer, alguma coisa. Estou falando de elementos, estou falando de edificações, de lugares, pessoas que estão na cidade legal no sentido de lei, na cidade formal, possam sair daquele lugar para frequentar aquele espaço. Então, quando você, por exemplo, não sei, algum bairro informal que vocês tenham ali, se vocês colocarem o melhor hospital, a melhor biblioteca, o melhor cinema nesses bairros, vocês já começam a convidar, tá, a um uso desse espaço mais diversificado. Porque eu seria obrigado, para frequentar aquela biblioteca que é de alto padrão, a frequentar aquele bairro. E com isso, a dinâmica do bairro começa a mudar e a se transformar. Mas isso não precisa de você ter que tirar aquelas pessoas ou construir outras casas, mas elas próprias vão começar automaticamente a se reorganizar e a se reinventar dentro ou por causa da infraestrutura que elas têm. Então, eis aí a importância disso. Fala, Pedro. Posso falar só uma coisa? Caleia, na última apresentação do semestre passado, que nós estávamos fazendo uma reestruturação do bairro ali, né, onde o Mississippi, você colocou bem essa situação para a gente, né? A gente estava revitalizando, colocando novos equipamentos e tudo mais. Você até nos falou, Rafa, pessoal, vamos colocar as melhores situações ali, né? Não é porque ali é uma área que tem pessoas de poder aquisitivo menor que nós vamos colocar brinquedos convencionais ou de baixa qualidade de maneira alguma, né? Foi o que eu me lembrei, que você falou, coloque as melhores situações para que realmente a gente consiga levar as pessoas até lá, né?
Então, achei que cabe bem a situação que você está colocando aí. Tá bom? Isso, bem lembrado. Bem lembrado, Rafael. Obrigado, bem lembrado. Isso mesmo. Muito bem. É isso aí. Ô, Gabriela. Gabriela, Oi, professor. você está viva? Eu tô viva. Vai falar com o professor hoje ou não vai? Não, se ele não me perguntar nada muito complexo, eu vou sim. Ô, Gabriela, como é que estão as coisas lá? Você está trabalhando esses dias no hospital? Tô, professor, trabalhando muito. E como é que estão as coisas lá? Aqui na Santa Casa de Jacareí tá tranquilo, não chegou nenhum caso assim. Acho que um caso só confirmado até o momento. Aham, Tranquilo ainda. entendi. Ótimo, ótimo. Tá bom. Mas se cuida aí, viu? Pode ficar tranquilo. Se cuida aí e tudo vai dar certo aí, tá bom? Cuida do povo lá também. Mas então me fala, já que você está cuidando de todo mundo, qual seria a sua proposta na discussão lá no fórum? Você ia perguntar, e aí, Gabriela, o que a gente faz então nesse caldeirão que nós estamos aqui de Jacareí? O que você responderia? Professor, eu achei interessante a ideia que o Walter falou, também acho importante fazer a revitalização mesmo das vias. Uhum. E também faria essa revitalização dos espaços ociosos, digamos assim, Uhum. que em determinados horários podem acabar se tornando meio que perigosos, né, por falta de utilização mesmo. Acho que para mim seria o principal. Iluminação, essas coisas são importantes, mas a gente precisa trazer atividades para que a pessoa, o cidadão, as pessoas tenham vontade de estar utilizando a cidade, tenham o que fazer ali no centro, independente do horário, né? Aham. Legal, muito bom. Alguém mais quer fazer um comentário? Nós estamos falando do centro como um lugar dinâmico da cidade, né? Estamos falando do centro como um lugar dinâmico da cidade. Ou seja, o centro é o lugar onde nós encontramos o grande fluxo de pessoas, de veículos. Agora dá para ouvir, professor? Não, mas tem música aí. Quem está aí? É meu filho. Peraí, vou baixar, é do meu bebê, então peraí. Deixa a mamãe abaixar, meu amor. Mas quem está falando? Carla. Você vê, né, Carla? Depois, quando eu falo lá na sala daquele negócio, você fala que não é verdade. Você lembra, né? Liga você lembra, né? Eu não posso. Você lembra quando eu falei lá na sala, todo mundo? As meninas estão ligadas aí. Você lembra, né? Agora tenho razão ou não tenho? Não sei do que você está falando, não. Bom, vamos esperar o coronavírus passar. Como ele é? A gente entrou no grupo. Não estou entendendo ainda, gente. Alguém me explica, por gentileza. A Xuxa entrou no grupo. Quem é que é o Joel? Eu acho que eu não tenho mais nada a dizer. Tá sutiã, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu já fico com medo até de ligar essa câmera. Vamos lá, cara. Parte do seu filho aqui, fica falando essas coisas. Fala com a gente. Eu acho interessante essa questão da revitalização desse centro, porque, por exemplo, o tempo que eu fiquei em São Paulo, quando eu voltei para morar em Jacareí, eu senti falta justamente disso. Dava 8h30, eu queria sair para o centro, de repente fazer alguma coisa durante a semana, e nada mais funcionava. E eu acho que o caminho é justamente esse que está sendo proposto, né? De você ocupar prédios que tem ali no centro para fazer uma revitalização deles, que é o que estão fazendo também no centro de São Paulo, né? Minha irmã mora lá num flat, lá numa kitnet, né? No centro, um preço acessível, entendeu? E perto de transporte e tal.
Outra coisa também que é muito importante é a falta de segurança, né? Como a gente se sente inseguro em andar no centro. Muito por ser um lugar vazio, mas também por falta de segurança em si, de policiamento e tal. Então, uma coisa puxa a outra. E para fazer ser mais acessível, eu acharia interessante a gente trazer um pouco da identidade que tem a cidade, revitalizar os prédios, porque tem prédios bonitos no centro de Jacareí também. E aquelas fachadas horrorosas cobrindo tudo. Então, tentar valorizar esses aspectos da cidade, trazer vida, abrir bar, habitações em prédios que não funcionam, entendeu? Para trazer isso de volta. Acho que, independente da gente ser uma cidade do interior, como o Rafael citou o exemplo do Parque da Cidade ali, quando tem ali aquela demanda, tem a praça ali, tem algum ponto, as pessoas frequentam, entendeu? Exatamente. É mais ou menos isso, só para dizer que eu não participei da aula. Olha, você fala tão bem, você é tão inteligente, Carla Davis, que eu já falei daquela vez que você precisa explorar mais isso, né? Eu sei que tem a questão da Xuxa e tudo, mas mesmo assim você sempre manda muito bem e você tem que explorar mais isso. Você nos inspira bastante e nos inspira em todos os sentidos, no sentido xuxal e no sentido acadêmico também. Então, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Foi boa participação. Fala, filho, quem está falando? Oi. É a Jéssica. Jéssica. Tudo ótimo. Como está? Tudo jóia. Professor, só para complementar, o que eu sinto falta também demais no centro da cidade são áreas verdes. Eu acho que a ideia que o Rafael deu foi perfeita, a ideia da horta também é perfeita, mas, por exemplo, se a gente fechasse aquele centro e revitalizasse o centro e inserisse mais áreas verdes, acho que ficaria muito agradável o centro da cidade também, porque atualmente a gente anda e a gente não vê mais árvore, entendeu? Tem uma rua aqui muito antiga em Jacareí que chama Rua Barão. Você passava lá há 10, 15 anos atrás, você via árvore. Hoje em dia você não consegue ver mais nenhuma árvore. Eu acho que isso faz muita falta para a cidade, são as áreas verdes. Isso, e é importantíssimo, é fundamental, é fundamental. Nossas cidades confundem muito o que é a área verde com qualquer grama que se coloca no chão e tal. E nós precisamos, inclusive, fazer uma discussão específica sobre a questão das áreas verdes. Elas são fundamentais para a vida da cidade. Eu já vou falar disso no próximo bloco aqui. E muito obrigado por lembrar dessa questão. E me faça lembrar de novo essa questão ali, tá bom? Quando formos falar ali no próximo bloco, tá? Muito bem lembrado. Tá bom. Gente, anotem mais um outro livro que eu também já tinha passado para vocês darem uma olhada, além daquela referência que eu vos passei. Anotem mais esse livro aqui, tá? Para vocês olharem um pouco. De Cândido Malta, Reinvente Seu Bairro. Um livro bem conhecido. Dá para ver aí? Está muito perto, professor. Esse sotaque aí, esse sotaque caipira é da Thaísa, né? Tá muito perto, professor. Ai, que nada a ver. Estão conseguindo pegar? Qual que é o nome do autor mesmo? Tá bem clarinho, só peguei o título. Cândido Malta Campos Filho. Cândido Malta Campos Filho. Beleza? Pegou todo mundo? Tá. Yeah. Gente,
Vamos, deixa eu ver aqui. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo, tá bom? Eu vou parar essa gravação agora. A gente faz um pequeno intervalo, depois volta, fechamos essa questão ali só das pétalas da sustentabilidade e depois, então, vamos falar um pouquinho do trabalho e fechamos. Pode ser? Ok. Vou vos dar aí uns 10 minutos, tá bom para vocês? Quanto tempo mesmo é o intervalo lá? 10 minutos. 10 minutos, tá bom? 10 minutos e é nóis. Eu já volto aqui. Quer dizer, eu não vou sair daqui, eu tô aqui, mas fica em intervalo aí. Beleza. Tá. My philosophy was always very simple. We buy the best ingredients and then try not to come up. I could not eat.